Nesse vídeo sobre estereoquímica dos fármacos, iremos falar sobre conformação e configuração. Inicialmente, iremos definir alguns conceitos de conformação e configuração. Um exemplo fácil para entender a mudança de configuração e a mudança de conformação é essa imagem da qual temos um boneco com as pernas e os braços trocados, representando assim uma quebra e formação de ligação química, quando fazemos analogia para uma molécula. No entanto, o mesmo não ocorre na mudança de conformação, pois não ocorre quebra e formação de ligação química, apenas uma rotação da molécula, uma mudança de posição, como no boneco, que inicialmente está de pé, depois de cabeça para baixo e de bruços. Dessa forma, a mudança de conformação altera a energia da molécula, havendo variação da energia a cada conformação, gerando assim uma análise conformacional, que é a análise da variação de energia que a molécula sofre com a rotação de grupos em torno de uma ligação simples. E é claro que algumas conformações são mais estáveis do que outras. Por exemplo, esse boneco de cabeça para baixo com apenas uma mão no solo. Essa é a conformação menos estável. Já o boneco sentado na cadeira é a conformação mais estável. Essas conformações, ou isômeros conformacionais, chamados confômeros, são interconvertidos pela rotação de ligações simples. No entanto, na configuração, há formação de estereoisômeros, que não se interconvertem pela rotação de ligações, ou seja, o carbono da dupla ligação não pode rotacionar. Nesse exemplo, temos o ácido maleico cis. Quando ocorre a mudança da posição do substituinte para trans, ocorre a formação de outro ácido, que é o ácido fumárico, um ácido completamente diferente do ácido maleico. A modificação do arranjo espacial de um composto pode gerar isomerias cis e trans e isomerias E e Z. A isomeria cis e trans é usada quando os grupos substituintes do carbono da dupla ligação são iguais. Se não forem iguais, não tem como usar isomeria cis e trans. A isomeria EZ é usada quando a isomeria cis-trans é insuficiente para definir a isomeria da molécula. Dessa forma, quando todos os ligantes dos carbonos da dupla ligação estiverem diferentes entre si, deve-se utilizar a isomeria EZ. A modificação do arranjo espacial de um composto pode gerar enantiômeros RS. Os enantiômeros são a imagem especular um do outro. No entanto, não são sobreponíveis, o que lhes confere um centro quiral, podendo este ser carbono, enxofre, silício, fósforo ou nitrogênio. Quando estes átomos estão ligados a átomos diferentes, são tidos como centros quirais. Você deve ordenar os substituintes de acordo com o número atômico. Quanto maior o número atômico, maior a prioridade na hora da contagem dos átomos. E assim, depois de definida a prioridade, você deve determinar a configuração absoluta do enantiômero. Se essa ordem de prioridade for no sentido horário, significa que é um enantiômero R. Se for no sentido anti-horário, significa que é um isômero S, assim como vemos na imagem. Aqui temos alguns exemplos de centros quirais contendo fósforo, como a ciclofosfamida, e contendo enxofre, como o armodafinil e o omeprazol. A modificação do arranjo espacial de um composto pode gerar também a tropiisomerismo sim e anti. Essa isomeria consiste em uma isomeria axial caracterizada pela atividade ótica produzida por um eixo de ligação, isto é, um eixo de quiralidade.
em que se tem um estereoisomerismo característico de sistemas onde a rotação livre em torno de uma ligação simples é impedida, ou seja, ligações simples são rotacionáveis. No entanto, elas não conseguem ser rotacionadas. Essa rotação é impedida quando há o atropisomerismo. É válido pontuar que eixo de quiralidade é diferente de plano de quiralidade. Plano de quiralidade ou plano de simetria é um plano imaginário que secciona em duas partes iguais uma molécula, e cada secção é a imagem especular da outra. Moléculas quirais possuem um plano assimétrico, já as moléculas aquirais possuem um plano de simetria.